Olá, eu sou a Ana Paula da Globo Estofados, empresa associada no sistema ArcSelect, sistema de benefícios e reconhecimento para os arquitetos. Hoje, estamos aqui com as meninas da Habitat, a Tainá, a Bianca e a Mariana, arquitetas da cidade de Maringá. Meninas, contem para mim, esse nome Habitat, da onde surgiu? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite aí, né, por estar aqui nesse podcast. Eu sou a Bianca e eu vou explicar um pouco do nome, né. Esse nome, ele traz a essência do nosso escritório e a gente pensou em um nome que trouxesse um pouco das três ali, né. Então, Habitat tem as 3 sílabas, que representam as 3 sócias. Então, o A, H-A, é de Hashimoto, da Mariana. O B de Bianca sou eu e Tá é de Tainá. Então, além de representar ali o nosso nicho, né, que é a habitação, que é a casa, né, o lar das pessoas, também representa nós 3 ali. Nossa, muito legal. Hoje nós vamos falar como personalizar cada projeto pegando a essência do cliente. Meninas, como que vocês fazem o briefing, que é a parte mais importante, acho que é o começo de tudo ali, né? Fala pra mim, Mariana, como que começa ali o briefing com o cliente? Olha, realmente o briefing é a primeira parte, não tem como começar um projeto sem entender o cliente, sem entender a necessidade dele. E com o tempo, né, a gente sempre está editando o nosso briefing, melhorando, mas é uma coletânea, sim, de perguntas. É uma das reuniões mais longas, inclusive, que a gente faz no escritório. Bastante. Perguntando tanto questão estética, questão funcional, questão, assim, de como que funciona a vivência, né, de cada cliente. Porque às vezes chega um cliente e você pensa, nossa, esse daqui vai ser a cara dele. Mas como que é a vivência dele? Quais são os hobbies dele? O que ele gosta de fazer? O que é importante para ele? Então a gente estrutura o nosso briefing perguntando todos esses segmentos. Não adianta só ser uma casa linda que não vai ser funcional. Ou então uma casa linda e funcional, mas que não tem a essência do cliente, né? Sim, a gente gosta muito também de entender, porque o cliente sempre traz alguma referência ou outra, né, do que ele gosta, e geralmente é uma coisa mais estética, né? Às vezes tem algo funcional, por exemplo, de algum armário, que ele quer algum item, mas eu acho que a ideia é você entender o que ele realmente precisa, né? Então, às vezes ele vem com uma referência, mas que pro apartamento dele não se encaixa, por exemplo. E eu acho que o nosso trabalho, né, nossa missão é entender esse gosto e traduzir para o local que vai ser o projeto, né? Acho que isso é o mais importante. Exato, e aí a gente fala muito da essência, né? Igual eu falei, nosso nome tem essência, nosso trabalho também. Mas daí é a essência do cliente. Então, por isso que esse briefing bem feito, que a Mariana comentou, é importantíssimo para começar um projeto. Sim, é muito importante mesmo essa escutativa, né? Essa empatia em todo o processo. Muito legal. E quais são os principais desafios para vocês fazerem um apartamento, por exemplo? Hoje vocês fazem muito apartamento, né? Uma estrutura já pronta para encaixar ali toda essa necessidade do cliente. Olha, eu acho que o maior desafio é realmente um pouco disso, né, que eu falei, de você tentar traduzir o gosto do cliente naquele determinado ambiente. E geralmente nos apartamentos a gente tem que pensar muito na funcionalidade também, né? Onde o cliente vai guardar as coisas, a parte de armazenamento a gente acha que é muito importante tentar traduzir aquilo sem ficar uma coisa muito carregada também, né? Então a gente usa de algumas estratégias ali de projeto, até assim a parte de iluminação para não ficar muito carregado. Então acho que são vários pontos específicos, né, que a gente tem que focar para fazer um ambiente completo e um ambiente confortável ali pro cliente, né? E o apartamento também tem a questão da metragem, né? Uma casa, facilmente dá para fazer uma casa ali com seus 300, 400, 500 metros, mas um apartamento é muito difícil ter de dimensões tão grandes, né? Então, você tem que priorizar ali cada espacinho, você tem que priorizar esses detalhes, né? Que às vezes você tem ali um nicho, um espaço de até mesmo 20 centímetros, mas que vão fazer toda a diferença na hora que você coloca um mobiliário, para colocar alguma questão de despensa, alguma questão de sapateiro, qualquer coisa desse tipo. E além, claro, né, que os apartamentos, eles estão num prédio. Eles têm limitações físicas, eles têm limitações estruturais que a gente precisa respeitar, entender como funciona. Tem uma parede ali, dá para tirar? Tem estrutura? Tem alguma coisa assim que não daria pra gente mexer? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, passagem de ponto, né, pela laje também.
Tudo isso a Dimensão gente... dos móveis também, Isso. né? A Sim. gente coloca uma mesa de 3 metros no apartamento, né? Como que essa mesa vai chegar lá, né? Tem que pensar até se vai içar essa mesa, o tamanho do painel também, né? Que a gente vai trazer, cabe no elevador, não cabe? Então é todo um estudo ali, né? Sim. Antes da gente começar mesmo o projeto, a gente já tem que pensar em todas essas condições, né? Do apartamento. Exatamente. E isso vocês fazem muito bem, né? Já vi vários projetos de vocês e aí cada espacinho ali é otimizado, principalmente Sim. para os apartamentos, né? Isso é muito legal mesmo. E para identificar os materiais para colocar, os acabamentos, né? Como que vocês fazem? A gente vai muito de acordo com o cliente, o gosto, principalmente o gosto dele, e também a funcionalidade do material. Então, apartamentos que a gente pega assim de construtora, a gente vai analisar os acabamentos que já vêm, que a construtora já entrega, né, que é primordial analisar isso, como compor esses acabamentos que ela entrega com os acabamentos que a gente vai trazer, né? Muitos clientes querem trocar esses acabamentos, muitos clientes não querem, então a gente tem que analisar isso. E aí a gente traz o material, um pouco como a Tainá falou também, analisando essa viabilidade, né? Chegar até o apartamento, instalar, por exemplo, na parede de drywall. Vamos pensar num reforço desse material. Ele é muito pesado? Ele é muito leve, né? Então a gente pensa muito na funcionalidade e na aplicação desse material, porque precisa ser executável, né? E também está muito ligado desde aquela fase inicial ali do briefing. Para a gente entender o que realmente é importante para o cliente. Porque, por exemplo, para fazer uma bancada, nós temos vários materiais. Granito, mármore, Decton, quartzo, vários materiais assim que a gente pode estar usando. O que é importante para aquele cliente? A gente pergunta qual que é a sua frequência na cozinha? O que você gosta de fazer? Você cozinha muito? Você é uma pessoa que pede muito iFood, acaba não cozinhando? Dá para ter um material que seja ali mais poroso, que pode acabar manchando porque afinal você não vai usar? Ou então você é uma pessoa que cozinha demais e você quer ter mais praticidade. Quanto que você está disposto a investir nesse material também? Para não chegar, nossa, é claro que seria incrível a gente, em todos os apartamentos, vamos colocar a pedra mais cara. Vamos colocar o top do top em tudo. Aí o cliente chega lá no final e fala, mas eu não vou usar tanto essa bancada, eu não cozinho. Então, assim, é importante pra gente entender desde o início o que é importante para ele e tá fazendo ali os direcionamentos, né, desse material. Uma coisa que eu acho muito importante que a gente tem nas nossas etapas também, de criação de projeto, são os orçamentos prévios. Então, olha aqui, a sua cozinha desse jeito, com esse mármore aqui que você pediu, ou então esse quartzo, esse ultra compacto, vai ficar assim, vai ficar esse valor. É isso que você quer? Você tá contente com isso? Lembrando que o ultra compacto vai ter essas propriedades, questão de mancha, questão de absorção, o granito vai ter essa. Você tem essa opção, ou então você pode fazer dessa forma. O que é melhor para você? Sim. É entender a prioridade mesmo, né? Entender onde que o cliente quer investir mais, né? Qual ambiente que ele passa mais tempo. Isso tudo está conectado também com aquela primeira reunião que é a de briefing. Então, você vai entendendo, né? Vai sentindo ali. A gente pergunta muito também a expectativa de investimento logo na primeira reunião, para a gente também destinar os pontos que ele vai estar investindo mais e que vai ser trazer mais retorno para ele, né? Então, se ele utiliza mais a cozinha, a gente vai investir numa pedra que seja mais resistente, por aí vai. Eu acho que é muito de adaptação, assim. Sim. Mari, um briefing bem elaborado é muito importante, né? Como vocês estão falando. Mas quanto tempo, em média, leva para fazer um projeto bem elaborado? Olha, para fazer um projeto bem elaborado, nós temos, primeiramente, uma sequência de etapas. O briefing é o primeiro, depois vem a parte de layout, criação e correção. Todo projeto vai ter suas correções, porque precisa adaptar perfeitamente ao que o cliente quer, né? E essa parte de correção é o que varia demais. A parte de correção depende do cliente. Então, assim, se nós temos clientes que são muito práticos, a gente vai ter um tempo de correção mais curto. Porque eles vão chegar lá, eles vão falar, eu quero mudar isso, eu quero alterar isso e pronto. A gente vai alterar, pode ser que tenha mais alguma correção, mas a gente já consegue partir ali para o detalhamento, para a parte final, né, para iniciar a obra. Mas nós temos clientes já que têm um perfil um pouco mais indeciso. Então, assim, vou te mandar aqui, ficou assim o projeto, né? Mandar não, a gente faz uma reunião bem extensa, inclusive, no escritório. Mas então, ó, são essas as alterações. O que você acha? Quando o cliente daí já fala assim, olha, vou querer analisar um pouco mais, depende totalmente do perfil dele. Então, falando assim em tempos,
gente pode partir ali de, no mínimo, do mínimo, projetos que são mesmo de apartamento, clientes muito práticos. 3 meses para estar o projeto pronto, detalhado. Realmente a pessoa mais prática, num tamanho ali, um apartamento de 2 quartos, assim. Para até mesmo clientes ali que duraram quase um ano, assim. Então, a gente sempre, né, fala, vamos tentar seguir um prazo ali, um processo, para a gente conseguir ter o andamento também do escritório. Mas clientes, assim, que às vezes eles querem fazer com um pouco mais de calma, eles ainda estão indecisos, eles querem levar esse processo, a gente também vai dando um jeitinho, assim, para que fique confortável para eles também. Então, quando o cliente fala, tô com pressa, a gente fala, então vai depender bastante de você também. Sim. Estamos com pressa, então vamos fazer. Mas aí a gente explica, né? Tudo depende das alterações. E varia muito, né? Como a gente está muito encaixada nessa área de apartamentos, até de construtora, né? Vai ser entregue ainda pela construtora. Então, a gente tem, às vezes, um prazo maior ali para estar fazendo essas alterações, né? A gente sempre coloca um limite, assim, de alterações, lógico, em contrato. Mas esse limite, ele pode... Por exemplo, a gente pode ter um contrato ali de 3 alterações. Então, a gente vai sentindo, né, conforme o cliente, se ele tem mais tempo ali para ver o projeto, para ser entregue pela construtora, a gente vai sentindo isso, né, e entendendo que ele tem mais necessidade de mais alterações, né. Então, geralmente, o cliente que nos procura, que vai, por exemplo, tem um apartamento que vai ser entregue em 2027. A gente entende que ele precisa de mais tempo para revisar, realmente pensar, né, nessa ideia, porque vai ser construído daqui 2 anos, né? Sim. Então, isso pode mudar também, os gostos dele ao longo do caminho podem mudar, né? Isso. E esse daí foi bem legal também, só um exemplo desse... A gente tem um prédio, né, o Almada Plaenge, que nós temos 2 apartamentos lá. E ele é para 2027. E tá sendo um processo, assim, bem legal, porque eles vieram ano passado. Vieram 2024 para começar. Então, a gente está acompanhando desde aquela fase de alterações da construtora. Então, antes da gente mandar as alterações para a construtora, que é acréscimo de ponto elétrico, hidráulico, todos esses pontos assim, se vai querer alteração no revestimento ou não, a gente já fez todo o projeto. A gente está fazendo a parte de alterações e a gente já conseguiu ir na loja com os clientes para ver os revestimentos. Então, o seu padrão da construtora é esse daqui. A gente pode mudar por algum assim. Você vai querer o crédito ou não? Então dá para fazer assim com uma calma, uma tranquilidade. Ali a gente está com reuniões assim com esses clientes num espaçamento de 2, 3 meses, porque tem esse fluxo, né? Sim. Já para clientes que, olha, comprei aqui um apartamento, quero mudar o quanto antes. É diferente o ritmo, né? Então, o que tem mais tempo, a gente sempre fala, né? Quem chega com mais tempo consegue curtir o processo, né? E é um processo que a gente traz uma experiência para o cliente agradável. A gente quer explicar todas as etapas, imersão, né, em 3D. Então, a gente quer que o cliente realmente curta esse processo, se sinta entendendo de tudo, né? Porque a gente sabe o que a gente está apresentando, mas a gente quer que o cliente esteja por dentro de todas as etapas, né? Então, quanto mais tempo você tem, mais calma você tem para planejar isso e mais tempo você tem de curtir esse processo, ir na loja, ver revestimento, né? Os que têm mais pressa, a gente, claro, mantém esse padrão, né, de imersão, de o cliente entender tudo, só que ele tem uma certa pressa, né? Então temos que resolver as coisas um pouco mais rápido aí. Até interessante falar isso, porque tem muitos clientes que pensam, meu apartamento vai ser entregue daqui a alguns meses, então agora que eu vou procurar um arquiteto, né? Na verdade, o que a gente recomenda é que desde o começo, né, quando você adquire o imóvel, já é interessante você procurar o arquiteto, porque senão você acaba perdendo essa etapa de modificações com a construtora, né? Então é muito interessante esse nosso acompanhamento desde o começo ali, para estar entendendo as necessidades e a gente já conseguir priorizar alguns acabamentos, alguns pontos que ele precisa ali antes da obra começar. Então é muito interessante isso também, porque o cliente vai chegar lá no apartamento, quando ele for entregue, e os pontos já vão estar no local exato. Ele não vai precisar fazer uma quebradeira muito grande ali, né? Então é só realmente chegar aos móveis e fazer pequenas modificações, né? Mas fora isso, já tá tudo certo. Então, por isso que a gente sempre
procura instruir, assim, logo que você adquirir o imóvel, já é interessante você nos procurar por conta disso. Inclusive, para exemplificar essa questão, tem um prédio que nós temos diversos apartamentos, né? E temos apartamentos que os clientes procuraram a gente desde a fase que estava começando a construção. Inclusive, um desses clientes conseguiu ser o único cliente que tem uma banheira nesse prédio. E enquanto temos outros que acabaram já comprando o apartamento e vindo fazer o projeto quando a construtora já não liberava mais alterações. Então, esse daí da banheira, inclusive, tá praticamente tudo pronto. O cliente já tá morando lá, tá faltando apenas alguns detalhes agora de decoração, de ambientação, que ele quis mudar antes já para aproveitar. E enquanto um outro apartamento, o cliente comprou com 3 quartos e ele queria 2. Então, precisou tirar o drywall, trocar revestimento, arrumar a parte de forro, fazer tudo isso. E agora que tá começando daí a construir realmente a marcenaria, né? Porque precisa esperar tudo isso para tirar as medidas e fabricar. Então você consegue ver que realmente a gente sempre fala, quando perguntam pra gente, quando é a hora certa de fazer um projeto? Ontem. Brincadeira. Dá para otimizar o tempo, né? Porque Sim. o cliente, quando entrega o apartamento, entrega as chaves para ele, já quer que morar lá, né? Exatamente. Então, assim, nisso você economiza o tempo de você já estar morando antes do seu vizinho que comprou um pouquinho, que contratou o serviço do arquiteto um pouco depois, né? Então, tive muita vontade. Esse cliente da banheira, por exemplo, ele só tem essa banheira porque ele foi antecipado, né? Então, ele só conseguiu realizar esse sonho que ele tinha uma prioridade de ter essa banheira, ele só conseguiu porque ele foi atrás do projeto antes, né? Conseguiu falar com a construtora, conseguimos prever uma estrutura hidráulica para isso. Então, ele só conseguiu isso por conta de planejamento e planejamento antecipado, né? Então, por isso que a gente fala que é bem importante. Por mais que pareça cedo, às vezes não é tão cedo. Que uma banheira, inclusive, é muita alteração que teve que ser feita. Exatamente. Dimensão dos ambientes, impermeabilizar todo o quarto. Teve, acredito que até um reforço estrutural que eles fizeram para sustentar, né? Se ele fosse fazer depois, ele não conseguiria fazer. Ele não conseguiria. E por que uma banheira? Porque esse cliente, quando chegou para falar pra gente, ele falou, gente, é meu sonho. Era prioridade. Eu quero ter uma banheira. A gente falou, então você vai ter que integrar o seu quarto com o seu banheiro, você vai ter que diminuir esse espaço aqui, você vai ter que fazer isso. Ele, eu quero. Aí a gente até foi lá essa semana, né, pra conferir alguns detalhes. Levamos uma poltrona lá da Globo. E aí a gente perguntou pra ele, né, e aí? Realmente tá usando? Ele falou, tô sempre. É meu momento que eu chego em casa, ele falou, amanhã mesmo eu vou ter um evento, eu vou chegar em casa, eu vou poder descansar. Que é isso que eu quero. É exatamente o jeitinho que eu queria. Isso de fato é capturar a essência do cliente, né? Muito legal mesmo essa questão de, desde o início, já procurar um arquiteto. Porque no apartamento, o cliente não consegue ser parte da obra, né? E dessa forma ele consegue. Diferente da casa, que ele está lá na obra todo o tempo. Então, assim, contratando a arquitetura desde o começo, eu vejo assim que ele economiza dinheiro, porque ele deixa de ter custos adicionais que não são necessários, se for definido antes, né? Sem contar que ele consegue daí se curtir junto, né? Curtir junto com vocês, curtir o processo. Muito legal mesmo essa questão de contratar antes, né? E para otimizar os espaços, sem comprometer o projeto, nessa questão do apartamento, como que vocês fazem? Olha, a gente usa de diversas estratégias, né? Igual eu tinha comentado lá no começo, apartamento já é compacto por si só, né? Então a gente tem que usar essas estratégias, por exemplo, de armazenamento, fazer pontos estratégicos para não ficar também um projeto cheio de armários, por exemplo, né? Então a gente utiliza de na primeira reunião a gente já faz o layout também, que é bem interessante para o cliente entender onde ele vai estar armazenando as coisas dele, né? Para ele conseguir visualizar isso. Então, acho que é bem importante esse primeiro momento já entender o que o cliente precisa armazenar ali naquele apartamento e também utilizar de alguns artifícios, né? A questão da mimetização também está sendo muito utilizada hoje em dia para a gente conseguir deixar o ambiente mais clean, mais limpo e mesmo assim ter essa funcionalidade, né? De você armazenar alguma coisa. Então, a gente tem utilizado dessas estratégias mesmo de projeto, né? Sim, e eu acho que linka muito com aquela pergunta dos materiais, né? Que você falou
falou. Então, usar os materiais também de forma estratégica, né? A gente vai colocar um espelho para ampliar o ambiente ou para refletir e a pessoa conseguir ver o look dela, né? A gente vai colocar muitos armários, então vamos colocar talvez uma porta de vidro em algum para ficar mais leve, né? Porque a gente precisa de muito armazenamento, mimetizar em painéis, então um painel que parece não ter nada, ali tem um armário, né? Então linka muito com esses materiais, como a gente usa o material para poder deixar mais leve, né? Deixar tudo harmônico. Sim, a gente está utilizando uma estratégia agora no escritório também, que logo na primeira reunião que ele vai ver o 3D dele, ele já vai ver esse 3D realista, né? Sim. Então a gente faz uma tour virtual realmente para o cliente navegar pelo apartamento dele, entender cada ponto, onde vai estar o espelho, porque às vezes a gente mostra no programa que a gente utiliza ali, não tem a reflexão desse espelho, né? Então a gente gosta de mostrar uma realidade virtual para ele realmente entender cada espaço e ir andando, né, pelos ambientes e ver isso, né? Não só chegar lá no final e a gente entrega a imagem renderizada, né? Desde a primeira reunião, ele já vai ver essa imagem realista, entender a iluminação também, que é super importante, né? Então a gente gosta de também fazer o cliente estar imersivo em todo o processo e inclusive nessa primeira reunião, né? Que é a primeira que já vai encantar os olhos dele, né? E, inclusive, isso foi um processo nosso de escritório que a gente acabou mudando com o tempo, né? No início, realmente, era um processo que demorava mais essa parte de renderização, então a gente acabava apresentando mais no final. A gente apresentava, então aqui vai ser um espelho, aqui vai ser isso, e daí um pouco mais pra frente a gente renderizava. Acontece que com o tempo a gente viu que era muito necessário fazer isso desde o início, né? Então, o que isso precisou? A gente precisou investir em equipamento, em software, em treinar a equipe, tudo para que desde a primeira vez o cliente consiga ver. Isso tudo para melhorar a experiência do cliente, né? Igual eu já falei anteriormente. Ele fica bem, assim, na primeira reunião, quando ele vê que ele já consegue andar pelo apartamento, já muda tudo, sabe? Sim. Ele já fica mais aberto a entender tudo que a gente colocou ali, ver a iluminação, os efeitos que tem, né? O que ele vai conseguir ter ali, se vai ter uma sanca, se vai ter um perfil de LED ali, como vai ser a iluminação na mesa, né? Então, tudo isso já é importante ali na primeira reunião. E daí, isso que vai destinar as nossas alterações em sequência, né? Exatamente. Então, é bem, Porque o nosso bem objetivo é realmente fazer com que, na hora que a obra seja executada, que esse é o nosso objetivo, né? A gente sempre quer que Executar. tudo saia do papel. Por isso, desde o início, fazer do desejo do cliente, fazer dentro do orçamento do cliente. E a gente quer que na hora que seja executado, o cliente olhe e fala: era exatamente isso que eu queria, era exatamente isso que eu decidi com vocês. E parece, tem até uma cliente nossa que falou que foi bem legal, que ela falou, parece que é o sonho realmente saindo do papel. Eu tô vivendo no projeto. Dentro do projeto. Tô dentro do Que projeto. legal. Sim. Eu imagino já o brilho nos olhos, né? Deve ser muito gostoso para vocês ver essa satisfação do cliente e para ela também, para o cliente também, né? Poder já viver ali dentro daquele sonho, né? Porque é a realização de um sonho, né? Sim. É a construção, de idealizar mesmo, né? O que a gente sempre quis, projetou. Que legal, muito legal. Tainá, você comentou sobre a iluminação. Como que a iluminação influencia diretamente no ambiente? Olha, ela influencia bastante, né? Então, quando a gente vai criar um projeto, a gente tenta pensar nos cenários que esse projeto vai ter, né? Então, assim, desde a iluminação mais indireta, que vai destacar uma decoração, e o cliente consegue deixar ligada ali quando ele quiser um ambiente mais aconchegante, né? Então, ele deixa só essa iluminação mais indireta ligada, até a luz que precisa ser mais focal, né? Então, uma área de estudo, até a bancada da cozinha, a gente gosta de deixar um destaque, assim, de iluminação para o cliente estar manuseando algum alimento, ele conseguir visualizar bem. Então, assim, acho que tem essas diversas estratégias, a gente consegue criar diversos cenários no mesmo ambiente também, né? Sim, e a iluminação, ela transforma totalmente o ambiente, né? A gente sempre fala que a iluminação, ela, literalmente, ela vai ou acender ou apagar aquele ambiente. O que eu digo com isso? Se a iluminação estiver errada, a temperatura de cor, ela vai causar uma sensação diferente para o cliente, né? Então, quando a gente está pensando nos ambientes, a gente tem que entender o uso desse ambiente e qual é a sensação que a gente quer trazer, porque a luz, ela é muito sobre sensação, né? Uma luz mais fria, ela vai te manter mais esperto, uma luz mais quente vai dar um aconchego, uma sensação gostosa, né, de descanso. Então, literalmente, assim, a luz, ela acende tudo, ela deixa tudo mais bonito, ela brilha o projeto, sabe? Então, um projeto sem uma iluminação bem pensada, ele se apaga. Ele pode ter a marcenaria mais bonita, ele pode ter um mobiliário solto, estofado,
tudo de melhor. Só que se a iluminação estiver mal pensada, aquilo ali vai se apagar, né? Então, é muito importante pensar na iluminação, porque ela traz as sensações do ambiente, né? A gente foca muito nisso, na experiência do cliente, quando ele vai morar, quando ele vai estudar, quando ele vai cozinhar, né? Então, é bem importante. E quando a gente fala uma iluminação bem pensada, também não é assim, ambientes bem iluminados. Não necessariamente é um ambiente lotado de spot. Não necessariamente é um ambiente onde tem 1 milhão de fitas de LED. Mas sim onde a gente tem elas bem estruturadas, bem distribuídas, evitando, por exemplo, na cozinha, aquela sombra que fica na bancada quando a gente coloca uma iluminação e não tem outra embaixo de um armário, alguma coisa do tipo. Então, tudo isso tem que ser pensado, visto também no projeto, porque isso está tudo representado, né, desde do primeiro tour virtual que a gente faz para o cliente. E a gente consegue ter essas sensações, né, que a Bianca comentou. Tem clientes que falam, não, eu quero que esse aqui seja o meu espaço de aconchego. Aqui eu vou ter meu cantinho de leitura, às vezes eu quero uma arandela ali para ler um livro, algo do tipo. E isso sempre vem novamente lá desde o briefing, né? O que é importante para você? Tem até uma cliente que eu achei engraçadinho o jeito que ela falou assim, ela é médica. Ela falou, eu sou médica, eu amo hospital. Eu quero uma casa clara, odeio luz amarela. Então, assim... É super raro, mas acontece. Enquanto tem um outro cliente que eu odeio luz neutra. Eu quero tudo amarelo. Então, assim, como fazer uma composição de materiais com a iluminação para fazer com que ambos os projetos fiquem bonitos. É claro que quando a gente fala luz, assim, clara, não vai ser aquela luz azulada. Isso daí, isso é abolido. Alguns pontos, assim, a gente, claro, sempre ouve tudo certinho, né? Que nem usar neutra ou amarela. A azul é totalmente abolida em espaços residenciais, porque realmente não vai trazer aconchego. Não tem conforto, né? Mas uma luz amarela, ela vai trazer uma amarelada dos materiais. Então, se a gente colocar nesse apartamento um monte de MDF amarelado, estofado amarelado, vai dar um quente, assim, que não vai ser daí um quente agradável. Vai ser um quente... excessivo, né? Excessivo. Isso. E daí, no dela, se a gente colocar, assim, 1 milhão de spots ou plafons, todos neutros, aí realmente vai ficar parecendo um hospital. Então, por isso a gente precisa fazer, né, essa composição. O projeto de interiores sempre é a junção de marcenaria, marmoraria, estofados, iluminação, toda essa parte funcional e técnica também. Então, um pontinho sempre vai estar puxando o outro. Exatamente. A iluminação, ela realmente dá vida pra construção. É. Eu nunca vou esquecer o dia que eu cheguei em casa, que tava construindo, e colocaram a iluminação. É outra coisa. Parecia assim que eu tava realizando meu sonho ali. Sim. Ficou marcado, assim, eu liguei pra arquiteta na hora e falei, meu Deus, que coisa linda que ficou. Sim, Então, aquilo brilha, né? É, muito legal mesmo. Eu acho que é você destacar o que tem que ser destacado, né? Sim. Então, assim, tem aqueles pontos ali que você utilizou, você aplicou um material no projeto, aquele sim é o local que você tem que destacar, né? Talvez a circulação a gente deva deixar um pouco mais livre, né? A gente gosta muito de tetos limpos, assim, sabe? De iluminação. E não, igual a Mari falou, lotar de spots, porque tem que ficar o ambiente claro como um todo, né? Então a gente quer destacar o que precisa realmente. E esse ponto de quando acende, né, a iluminação, tem até uma obra que recentemente não, ela tá ficando pronta agora, né? Então antes, lá na fase que tava só os revestimentos instalados, a gente chegou lá na obra e eu olhei e pensei assim, meu Deus, esse revestimento tá errado. A Bianca chegou e falou, meu Deus, Mariana, esse revestimento tá certo? Eu falei, eu acho que colocou a cor errada, não sei. Ele tá cinza, ele tá azulado. Daí eu fui lá conferir, não, tá certinho, é esse daqui mesmo. E por quê? Porque ainda não tava com armário, ainda não tava iluminado. Sim. Porque ali ia uma fita de LED amarela. Então, e ela ia mudar aquele tom do piso. Além de todos os armários em volta da cozinha, que também puxavam para um tom mais creme, assim, mais bege. Então, a hora que realmente, assim, ficou tudo certinho lá, acendeu o LED, eu olhei e falei, ai, meu Deus, sim, tá exatamente igual o projeto. Confiar no processo, né? A gente sempre fala pros clientes e pra gente também, confie no processo. Sim. Que legal essa questão de vocês falarem pro cliente, né? Vocês têm a essência de vocês. O cliente traz a essência dele. Como que vocês fazem para unir isso, para deixar isso de forma agradável, para que os dois lados aproveitem o processo, né? Bom, a gente traz essa essência. Os clientes que se identificam, né, com o nosso trabalho, eles já vêm com essa predisposição, né? Por exemplo, eles conhecem nosso trabalho,
eles veem ali que são trabalhos diferentes entre si, mas tem uma linguagem, né? Tem uma coerência. Então, eles já chegam assim, falando, olha, eu gostei do projeto do apartamento luz, eu gostei do projeto do apartamento vinil. E porque os nossos projetos têm nomes, né? Que também traz essa essência de cada cliente. Então, eles já chegam assim, né? Falando assim, gostei de tal projeto, gostei desse, quero fazer. Como que eu vou fazer para deixar do meu jeito? Aí ele traz a essência dele também, nessa reunião de briefing, né? Então, a gente vê como que a gente une soluções que a gente já utilizou, soluções que a gente precisa utilizar novas, né? E aí a gente une com o estilo dele. Então, olha, eu gostei muito desse... acontece bastante. Gostei muito desse apartamento. Mas eu quero essa cor de madeira, eu quero essa cor aqui, essa daqui. E aí acaba ficando totalmente diferente. Não fica igual aquele projeto que ele gostou. Mas ele se identificou com aquele estilo. E aí a gente conseguiu ler o estilo dele para conseguir chegar num meio termo ali, vamos dizer, né? Então, basicamente, assim, qual que seria a nossa essência, né, como escritório? A nossa essência não é somos um escritório que faz projetos coloridos, somos um escritório que faz projetos neutros, somos um escritório que faz isso. Nossa essência é somos um escritório que fazem projetos muito bem pensados, de forma funcional, que sejam práticos e que atendam a necessidade do cliente. Claro que a gente tem alguns toques, a gente puxa ali um pouquinho mais para algo mais clean, evitando muito exagero, assim, de elementos. Mas, assim, se aquele projeto ali vai ter uma cor, se aquele projeto vai ser neutro, daí isso é 100% daí a essência do cliente. Sim, eu acho que é muito equilibrar o que ele gosta com a nossa... o nosso gosto também, não como arquitetos, e sim o que a gente entende que vai dar uma harmonia para o projeto. Então, a gente já fez projetos que são totalmente clássicos, projetos que são totalmente minimalistas, sempre tentando colocar o nosso toque, assim, e instruindo o cliente. Olha, se você usar muitas molduras aqui, vai ficar muito carregado. Então, tentar fazer com que ele visualize isso e entenda que precisa de um equilíbrio, né? Todo projeto precisa, né? Seja o minimalista, seja o mais clássico. Sim. Então, se você olhar no nosso perfil, você vai ver vários projetos diferentes, mas que todos têm uma harmonia geral, assim, sabe? Que é o que a gente sempre busca. Então, de não sobrecarregar o ambiente e criar um ambiente confortável, aconchegante, né? Acho que esse é o objetivo principal. Que legal. E o nome desses projetos? De onde eles saem? Então, o nome, a gente fala muito de essência, né? Então, o nome, ele sempre vai transmitir algum ponto importante para o cliente ou algum ponto do projeto que foi importante. Então, a gente gosta de dar esse nome principalmente para o cliente se identificar, né? Olha, o meu é o apartamento luz, né? Tá ali, é o meu apartamento. Então, assim, a gente sempre dá esse nome para a pessoa identificar, né? Ter essa identidade com o ambiente, com o apartamento dela. E a gente traz aí alguma história ou algum material. O apartamento luz é um exemplo muito legal, porque foi ali que a gente começou a nomear os apartamentos. E ele se chama luz porque a cliente, né? Ela é uma senhora e a gente fez esse apartamento para ela bem clássico, para transmitir realmente o que ela gosta. E aí, nessa história, né, de conhecer a cliente e tudo mais, ela nos contou que ela perdeu o marido e ele chamava ela de a luz da vida dele. Ai, que lindo. E a gente achou isso muito lindo, muito significativo, né? Então, quando a gente foi nomear esse apartamento, a gente falou, não tem outro nome, é o apartamento luz, porque ela é a luz, né? Que legal. Então, a gente traz essa história do cliente, a gente traz o que é importante para ele se identificar ali mesmo, né? E aí tem clientes que deixam a gente escolher, tem clientes que já conhecem nosso trabalho e chegam com o nome. Já vem com o nome, para nós é até melhor. Né? Então, assim, tem cliente que chega, olha, eu já sei o nome do meu apartamento. Aí a gente, então tá bom. Então, é para criar realmente essa conexão, sabe? E o apartamento... Porque também cada projeto é único, né? Então, a gente sempre fala isso, cada projeto é único. Então, cada um tem um nome específico, né? A gente vê que alguns escritórios até colocam a inicial, né? Dos clientes. A gente viu como o nome ser algo mais único ainda para ele, né? Então, cada um tem uma estética e cada um vai ter esse nome diferente, né? Então, a gente viu dessa forma de fazer essa nomenclatura para criar essa personalidade para cada um mesmo, né? Sim, é aquele momento, assim, de brainstorm, realmente, de todo o escritório, assim, gente, está na hora de definir o nome. Vamos, então, pensar em todo esse processo do cliente, quais foram os pontos principais do projeto dele. Quais são as características principais que mostram aquele projeto, né? Como o apartamento luz, que tem toda essa questão, né? Que foi muito bonito
bonita mesmo, assim, da gente acompanhar. E outros apartamentos, que nem um dos mais recentes, né? Ele é Vita, significa vida, felicidade, italiano, assim, em italiano. Porque o que a gente percebeu? Era um apartamento que o que era importante para eles era o momento de família, o churrasco, as coisas ali que trariam, assim, uma alegria para eles. Sim. Então, é sempre esse momento, assim, de brainstorm, assim, quais que são os pontos principais. Um outro apartamento que também é recente, o apartamento Sereno, que foi a cliente que falou, eu quero que minha casa seja o lugar da paz, da tranquilidade. Sim, e por aí vai. Tem apartamento astral, apartamento vinil. Cada um tem um nome e aí cada um tem um motivo desse nome, né? E aí o cliente, ele se sente especial, como a gente quer que ele se sinta, porque aquele projeto é o dele. Então, ele vê ali apartamento gris no Instagram. O meu apartamento é o gris. Esse é o nome do meu apartamento. Então, o nosso projeto, ele cria uma vida própria, sabe? Sim. E a pessoa vai morar, é aquele lar, é o lar dela. Sim. E ele tem o nome que é só pra ela. Que legal. Para nós, o mais gratificante é quando vem um cliente novo e fala, eu vi aquele apartamento que vocês fizeram. Então, às vezes, essas referências que a gente fala, eu trouxe esse projeto aqui, eu gostei muito. Às vezes é um projeto nosso e às vezes ele nem sabe. Às que vezes nosso. achou no Pinterest e fala, nossa, eu gostei desse. Aconteceu com o Luz, gostei desse apartamento. É a gente que fez. Que legal. Entendeu? Então, essa é gratificante. O apartamento Luz, ele teve um alcance de mais de 2 milhões de visualizações, assim, no Pinterest. Então, ele foi um sucesso, realmente. Sim. Porque eu acho que muitas pessoas se identificaram, né, com a estética dele. Então, acaba que chega, às vezes, um cliente pra nós e fala, eu vi esse apartamento aqui, achei lindo. A gente, então, é nosso projeto, é o apartamento Luz. Aí a gente apresenta, né, todos os pontos do projeto para o cliente entender. Então, para nós, acho que o mais legal é isso. Quando um novo projeto vem e tem uma referência do nosso próprio trabalho, né? É bem legal. E podemos ver a autenticidade de vocês desde aí, né? Desde o início, Sim. desde o nome. Muito legal isso. E os maiores erros que os clientes cometem fazendo um projeto? Fazendo assim, né? Participando do processo que eles querem. Eu acho que também tem muito a ver de quando vem, assim, com as referências. Por exemplo, o erro, assim, eu acredito que é tentar visualizar, tentar colocar muitos elementos de muitas referências de projetos diferentes dentro de um espaço, pensando, então aqui eu vou querer essa poltrona aqui, com esse abajur, com essa cortina, com isso, e vai ficar lindo. Aí, muitas vezes, quando a gente coloca, né, no projeto, a gente faz da forma que a gente acha legal, mas se o cliente insiste, muitas vezes a gente até coloca especificamente aquilo para ver que a forma que a pessoa idealiza, assim, mentalizou, não necessariamente vai ficar na prática a hora que a gente junta os elementos. Então, eu acredito que é isso, sabe? Quando até mesmo a gente vê muitas pessoas que começam a fazer algo por conta e depois procuram a gente porque falam, quando eu fui fazer a junção de tudo, acabou não ficando da forma que eu imaginei que fosse ficar. Porque eles veem, hoje a gente tem na internet, né? Muita referência. E às vezes é um espaço completamente diferente do dele. E aí o cliente chega com isso feito na cabeça, eu quero assim e tal, mas às vezes esse não é o melhor jeito de fazer. Então a gente mostra opções, né? Fala, debate, para poder entender que a gente tá aqui para achar o melhor. Não necessariamente aquela referência vai ser o melhor. A gente pode trazer alguns elementos, mas não ficar com a cabeça muito fechada na referência, né? Isso. Então, às vezes, isso pode gerar uma decepção também. Então, a gente está aqui para falar o que acontece de verdade, o que é possível fazer, para que a gente consiga atingir essa expectativa. Sim, né? Eu acho que o que a gente tenta fazer é fazer com que o cliente entenda que o projeto é dele. E não aquela referência da internet que é de outra pessoa, né? Então, quando ele passa a entender que o projeto é dele, é único e ele tem as necessidades que ele tem, ele precisa, então acho que isso torna mais fácil até um convencimento, assim, né? Dele entender que aquilo não serve, mas outra coisa fica mais legal e mais agradável. Então, acho que no meio do nosso processo a gente consegue atender essa expectativa, né? Talvez estética que ele está procurando, mas com essa funcionalidade que ele precisa, né? Então, acho que mais ou menos esse equilíbrio aí também, né? Porque lá na etapa de briefing, a gente tem, além de várias perguntas, várias referências visuais, né? Para o cliente realmente conseguir identificar, porque muitas vezes a gente fala, tal elemento você gosta? E pode ser que o cliente não saiba que elemento é esse. Então, ele precisa ver, né? E só que ver essas referências não significa, vou pegar um pedaço dessa, vou pegar um pedaço dessa, essa, e fazer um grande mexidão. É assim, entender o que nessa referência o cliente gostou. Sim. E às vezes ele não vai saber falar.
eu gostei disso aqui nessa referência. Mas aí você mostra essa, mostra aquela, você vê o padrão, assim, de referências que ele gosta. Então, isso que é realmente captar a essência. Captar a essência não vai ser fazer uma junção das coisas, mas sim entender realmente ao fundo o que é importante para ele, o que ele gosta, e aí fazer o projeto totalmente personalizado. Exato. Sim. Que legal. E quando o cliente deve buscar um arquiteto ou um design de interiores? Quais são as considerações que ele precisa ou que ele requer para que isso aconteça? Olha, eu acho que o que ele precisa entender é que o quanto antes, né? Igual a gente já tinha comentado antes. Então, assim, o quanto antes, quando ele já estiver idealizando, assim, eu tô pensando em um apartamento, mais ou menos dessa metragem, ou até, olha, eu tô olhando esses terrenos aqui, tô pensando em construir uma casa, o quanto antes ele conseguir essa instrução, né, de um arquiteto, melhor, porque ele vai saber o imóvel que realmente vai atender o que ele precisa, né? Sim. Então, o quanto antes ele conseguir, né, ter esse auxílio do arquiteto, a gente recomenda mais. Até mesmo para os clientes que têm dúvida, qual apartamento eu compro, que terreno eu compro, até nessa parte. Se você tem dúvida, então já chama um profissional para te ajudar, né? Tem clientes que não sabem qual apartamento melhor, porque fica com medo de não caber as coisas que ele precisa. Então, a gente pode auxiliar desde esse momento. Até no momento da escolha do imóvel, a gente consegue auxiliar para daí continuar o processo, sabe? Sim. Então, o profissional o quanto antes no processo, melhor, mais benéfico vai ser para o cliente mesmo, porque a gente consegue auxiliar em todas as etapas. O terreno, né, em relação à posição do sol, o que vai ficar melhor. Se é íngreme, se não é, né? Sim. O apartamento, às vezes, analisar entre um e outro, a mesma metragem, mas às vezes esse daqui tem um quarto maior, esse daqui tem a sala maior. Qual é a sua prioridade? Então, a gente tá ali até nesse momento, né? Desde o princípio. Então, quando o cliente já começa, né? Quero comprar um apartamento, quero construir uma casa, ali já é a hora de começar a buscar o profissional, né? Porque quanto antes, mais benéfico vai ser para o cliente. E o que ele precisa ter em mente, né, é que realmente é um campo muito vasto. Tem muitas coisas que a gente vai analisar nisso. Sim. Tem, às vezes, muitas pessoas que acabam procurando, falando: estou procurando, então, tem um apartamento, eu quero fazer a decoração. E acha que, assim, o projeto vai ser fazer um móvel planejado, ponto, acabou. E o que o cliente precisa ter, né, ciência, é de que vai muito além disso. Por isso que ter essa procura desde o momento inicial é muito importante, porque a gente vê vários campos, assim, desde estrutural, o que a gente estava comentando antes também sobre as modificações de construtora, por exemplo. Tem certas coisas que você só consegue fazer no momento da execução do prédio. Então, se o cliente vem já pensando desde antes, não vai ser só o mobiliário. Vai ser toda essa infraestrutura que vai envolver. Vai ser todo o meu planejamento orçamentário. Vai ser o processo completo, né? Sim. Se ele já vem com essa mentalidade, fica muito mais fácil da gente conseguir fazer as coisas dentro de um tempo hábil. Fica muito mais fácil a gente dar o segmento, assim, de ter essa liberdade de fazer o processo completo, o que acaba sendo uma experiência muito mais tranquila, muito mais prazerosa para o cliente. Exatamente. A gente vê, assim, que os clientes estão vindo um pouco mais instruídos, né? Que entendem essa diferença, né? Que a decoração é uma das etapas, né? A etapa final ali, que a gente faz a ambientação, né? Que a gente vai e coloca as decorações ali, que a gente idealizou lá no projeto, a gente coloca as decorações lá no apartamento do cliente e daí é o resultado final e realmente ficou tudo pronto, né? Isso é a última etapa. Antes disso, a gente teve que passar por todas as outras etapas de levantamento, de projeto, de alterações, detalhamentos, e aí sim vem aquela parte, né, da decoração. Então, a gente procura entregar um projeto bem completo, né? A gente costuma falar que a cereja do bolo é a ambientação. Mas todo o processo ali como um todo, né, é o seu projeto, né? A gente entrega uma apostila bem grande, assim, com todos esses detalhamentos, uma lista de especificações também para auxiliar nas compras depois de móveis soltos, e a gente tem os acompanhamentos também. Então, o que o cliente precisa entender é que realmente é um todo, né? E não só uma etapa. Sim. Certo. E num projeto de alto padrão, o que não pode faltar? Não pode faltar o mínimo detalhe, assim, em cada pontinho. O cliente de alto padrão, projeto de alto padrão, ele vai ser mais exigente.
Então, assim, ele vai ter mais conhecimento técnico também sobre as coisas, sobre os itens. E você precisa sugerir quais que são as propostas que vão mais fazer sentido para esse cliente. Então, assim, cada vírgula, cada detalhe, ele precisa ser muito bem cuidado, porque também vai estar comprando itens que têm um valor oneroso, né? Então a gente precisa saber como esses itens funcionam, a melhor aplicação para eles, como ressaltar, né, esses produtos. Então precisa ter, primeiramente, muito conhecimento técnico e muita qualidade, assim, nos pequenos detalhes. Qualidade, assim, no acabamento, que vai ter uma cortina, no acabamento, que vai ter um estofado. Coisas que muitas vezes, sabe aquela questão que às vezes o cliente chega e fala: ah, mas eu tenho fulano que vai fazer a mesma coisa pela metade do preço. Sabe? Mostrar também, é importante mostrar para o cliente também que se tem essa diferença, não vai ser exatamente a mesma coisa. Sim. E saber identificar, né? Visualizar, assim, quais que são essas diferenças, o que é importante para o cliente ou não. E o cliente de alto padrão, ele também quer entender onde ele está investindo e se realmente vale a pena, né? Se vai ter um retorno para ele. Então, acho que bate muito com essa ideia de você saber os pontos que você vai focar ali no projeto, que ele vai ter um investimento maior, que vai trazer esse retorno para ele quando ele for utilizar no dia a dia, ou até quando ele for vender esse imóvel, se vai valorizar, né? Então, acho que a gente tem que entender também essa questão do alto padrão, que não é porque é alto padrão que vai ser um projeto super caro, né? Exatamente. Tem que ser bem pensado, bem planejado esses pontos também. Exatamente. O alto padrão, eu acho que é igual a Mari falou, tá muito no detalhe e muito no acabamento. Então, não necessariamente vai ser a empresa mais cara, o material mais caro, mas é aquele detalhe bem feito. Porque o cliente, ele vem muito bem instruído. Ele conhece de iluminação, ele conhece de materiais mármores, enfim, ele tem esse conhecimento, assim, maior. Então, a gente tem que estar preparada tecnicamente para atender esse cliente, que é dando esse guia para eles, né? Ajudando eles a fazer a melhor escolha. Porque nem sempre vai ser sobre o mais barato ou o mais caro, mas sim sobre a melhor escolha para ele. Então, tá muito no detalhe mesmo. E esse ponto que a Tainá comentou também é muito importante. O cliente do alto padrão, ele sempre está pensando em vender aquele imóvel. A maioria deles, essa possibilidade. Como seria se depois, daqui a um tempo, eu vendesse esse imóvel, às vezes comprar um maior, fazer alguma mudança. Então, a gente precisa sempre fazer um projeto que se adapte à necessidade dele, à essência dele, mas também pensando em o que vai valorizar aquele imóvel. Seja um apartamento que o cliente pode comprar no momento inicial e já fazer as mudanças da construtora, pensando, pode ser que eu more aí, quero fazer o projeto. Pode ser que lá na frente, a hora que entregar, eu venda esse apartamento e eu compre outro. Então, a gente precisa estar preparada nesses pontos. Até agora mesmo, a gente está fazendo um projeto de um arquitetônico, né, uma casa, que o cliente já falou, eu preciso de uma garagem assim, 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 porque eu tenho caminhonete, mas eu tô sempre mudando de carro. Então, eu preciso de mais espaço. Preciso desses pontos aqui, eu já quero pensar em uma suíte no andar térreo, porque se eu precisar vender, eu já tenho aquele ambiente lá, não vou ter que fazer uma reforma. Sim, e esses tipos de clientes também, eles precisam de economizar tempo, né, também. Às vezes é um cliente que não tem muito tempo nem para fazer as reuniões mesmo. Então, a gente tem que otimizar muito bem as reuniões, apresentar o projeto, minimizar essa parte de alterações. Então, é realmente entender o que ele precisa para a gente fazer com que o projeto seja um processo organizado e mais curto para ele, que ele não tem muito tempo, e também para ele não perder tempo na hora da obra, né? Então, assim, para ele conseguir fazer com que o projeto seja executado da melhor forma, da forma mais otimizada possível, né? Às vezes é um cliente que não vai estar conseguindo ficar presente sempre ali, né? Seja na etapa do projeto, seja na etapa da obra. Então, o que a gente quer é minimizar essa dor de cabeça também, né? Desse tipo de cliente. Eles buscam soluções, né? Exato. Isso. E aí estão vocês aqui para dar ela. Exatamente. Isso, tá certo. E se vocês pudessem dar um conselho para quem tá começando a decorar um apartamento, qual seria? Contrate um arquiteto. Contrate um arquiteto quanto antes, porque nunca é só sobre a decoração. Sim. Né? Por mais que pareça simples, que pareça pouca coisa, até um móvel que seja, ele precisa de um planejamento, porque cada centímetro conta, né? Sim. Então, por mais simples que pareça, chame um arquiteto, contrate um arquiteto, que ele vai te auxiliar a otimizar tudo isso.
né? Você vai extrair o melhor disso. Ele vai te ajudar a visualizar, né, o que você realmente precisa antes de tudo ser executado. Então, a gente sempre também passa isso para os clientes. Olha, você vai conseguir visualizar antes de tudo ser feito. Então, não vai ter um arrependimento ali, né, no final. Então, você realmente vai conseguir projetar lá na frente o que vai ser feito. Daí, sim, você consegue entender, né, o que vai ser feito, como vai ser feito também. Então, a gente está aqui para guiar nesse sentido também. Isso. Eu sempre falo que um arquiteto não é um gasto, é um investimento. Exatamente. O gasto é você comprar coisas que não deveria e depois não ter o que fazer. Exato, né? Exatamente. Fica lá com um monte de imobiliário perdido. Não, agora eu acho que eu preciso. Não deu certo a minha ideia. Exatamente. Igual vocês falaram, né? Sim. Às vezes vem com várias referências, mas elas juntas não dão certo. Sim, já aconteceu. E também o que acontece muito é, por exemplo, o cliente tem um móvel que era da tataravó dele, ele quer colocar ele no projeto. Isso a gente tendo desde o início, a gente vai fazer o projeto abraçando aquela peça, né? Então tem também essas estratégias. Às vezes ele tem um móvel, algo existente que ele quer adaptar e a gente consegue desde o comecinho ele entender isso, né? Essa necessidade, esse gosto que ele tem, né? Sim. Isso é algo que daí realmente vai acabar deixando o ambiente ainda mais único, ainda mais especial. E não aquele elefante branco na sala. Sim, Exatamente. aquela peça perdida, né? Exato. Legal. E quem quiser entrar em contato com vocês, saber mais sobre os projetos, conhecer, né? Onde que eles podem procurar? Olha, a gente tá lá no Instagram como habitat.arquitetura, sem R, é só HABITA. A gente também tem um site que é habitat.arc.br, então temos esse portfólio aí extenso no site. E claro, também lá no Instagram, né? Vocês conseguem WhatsApp e tudo mais. Ali é nosso principal meio, né? De comunicação. Legal. Então, quero agradecer a presença de vocês aqui no Arc Obrigada. Podcast. Que Deus abençoe muitíssimo o escritório de vocês. Amém. Que vocês continuem em ascensão, deixando cada casa, cada ambiente ainda mais lindo com a essência de vocês e do cliente, né? Obrigada. Amém. A gente que agradece aqui o convite. Quando a gente recebeu o convite, a gente ficou super honrada, assim. Sim. É um grupo que a gente tem uma participação bem grande, então ficamos muito felizes. Sim, é um grupo com empresas que a gente confia muito, a gente trabalha muito, então a gente tá bem grato de estar aqui hoje. Sim, muito obrigada pelo convite.